Irmãos, nós, ao falarmos ou lermos esse versículo, nós vamos ver que vivemos em dias onde muitas pessoas desistem por olharem para as circunstâncias. Muitas pessoas que têm promessas, muitas pessoas que têm chamados, muitas pessoas que receberam de Deus uma palavra que faria na vida das mesmas ou através das mesmas desistirem da jornada. E se você parar para pensar, você vai se lembrar de alguém que iniciou esta jornada, que tinha promessas de Deus, mas que não está mais na presença ou aguardando o cumprimento dessas promessas. Nós vivemos nesses dias e elas desistiram da jornada, de acreditar. Não só desistiram da fé, mas desistiram de serem abençoadas, desistiram de receber vitórias, de galgar posições, de receber bênçãos da parte de Deus, porque retrocederam. Nós vamos ver que elas deixaram de ter o cumprimento de promessas, tanto terrenas quanto eternas, por conta dessas atitudes. E os motivos são quais? São diversos, irmãos. São momentos de crise, são tentações que são cedidas, são frustrações, são falta de fé. São diversos motivos para as mesmas retrocederem. E isso não é só algo do nosso tempo e nem da nossa época. Se nós olharmos as Escrituras, nós vamos ver que antes destas pessoas aconteceu com outras que se frustraram, como por exemplo Saul, que era um rei, que tinha promessas que Deus fez para ele, mas deixou de ouvir a Deus através do profeta Samuel e sucumbiu e perdeu tudo aquilo que Deus tinha dito para ele, que através dele, da sua descendência, iria firmar o reino dele. Por que não falar dos 10 espias que desistiram da promessa por focarem tão exclusivamente nos obstáculos? Eram 12 espias, 2 não focaram nos obstáculos, não focaram nos gigantes e falaram: Deus prometeu, eu vou tomar posse. Deus prometeu, a terra é minha, a terra é nossa, não tem ninguém e nem obstáculo que vai impedir. 2, Caleb e Josué. Em contrapartida, 10 olharam para os obstáculos e disseram: não vai cumprir, e deixaram de receber. Por que não falar de Demas, um cooperador de Paulo, que desistiu da caminhada cristã e das promessas eternas? Por quê? Porque Demas, Paulo diz que amou mais o presente século. Já o obstáculo de Demas foi a tentação, o mundo que o tentou, e Demas cedeu. Então, irmãos, ao falar a respeito disso, nós vamos ver maus exemplos de pessoas que receberam promessas de Deus e que as mesmas não se cumpriram. Por quê? Eles retrocederam na vida, na jornada. Eles não avançaram, mas ficaram paralisados por enxergar só o momento, só a circunstância desfavorável. Elas ficaram pelo caminho
chegaram até perto de tomar posse da vitória, da bênção, como os 10 espias que chegaram a ver a terra prometida, mas não entraram. Pessoas que faltou muito pouco, irmãos, mas elas, por focarem, por olharem para a circunstância, para o momento, acabaram abrindo mão da promessa de Deus. Nós vamos ver que elas não são exemplo, ou seja, o texto da Bíblia vai falar dessas pessoas que não são exemplos para mim nem para você. Essas pessoas que ficaram no caminho, essas pessoas que as promessas de Deus não se cumpriram na vida delas, ainda que Deus, que é soberano, que pode fazer todas as coisas, prometeu, porém as mesmas tinham responsabilidades humanas, e ao não fazer o que deveriam, perderam a promessa de Deus, ou de viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Só que o versículo no qual nós lemos não fala de alguém que é um mau exemplo para nós. O versículo no qual nós analisamos, Paulo não vai usar um mau exemplo para nós, Paulo vai usar um bom exemplo para nós. Um homem chamado Abraão tinha uma fé verdadeira, irmãos, que é um exemplo para todos nós. E quando falamos aqui, porque Abraão se tornou um bom exemplo, surge a pergunta: por que Abraão se tornou um bom exemplo para nós na Bíblia? Porque Paulo, porque o Espírito Santo ia inspirar ele para que fosse divulgado não só para os judeus, mas para todos os gentios, como um homem de bom exemplo para nós de fé. Nós vamos ver que Abraão, humanamente falando, recebeu uma promessa que não tinha, irmãos, humanamente possibilidade de ser cumprida. Quando falamos de Abraão, vamos falar de alguém que estava com a idade avançada, que Deus prometeu que daria um filho e seria uma nação, e que este homem tinha a idade avançada e que o corpo deste homem estava adormecido, e que, para piorar, irmãos, a mulher desse homem era estéril. Olha como é que Deus fala. Não poderia Deus falar com um jovem, forte, cheio de aptidão, com uma mulher fértil? Mas Deus prometeu para um homem velho. Deus fez uma promessa para um homem adormecido, e que, para dificultar mais as coisas, a mulher ainda era estéril. Mesmo assim, Abraão, ele creu, irmãos, contra toda a lógica humana. Deus falou, Deus prometeu, e ele acreditou contra toda a lógica humana. Mesmo sendo velho, mesmo estando adormecido, mesmo tendo uma mulher estéril, Abraão acreditou naquilo que Deus prometeu. E a palavra que Deus tem para você nesta noite é essa. A palavra que Deus tem para nós é essa: para que eu e você não venha olhar para a circunstância, para o cenário, que venhamos ser homens e mulheres de fé, que acreditam na palavra, no que Deus promete, e não olharmos para a circunstância, porque Deus é Deus para cumprir o que Ele promete para as nossas vidas. Eu que não duvido que este ano Deus já está falando com você, e eu quero profetizar em nome de Jesus que será um ano de cumprimento de promessas sobre a sua vida, que será um ano de cumprimento de promessa sobre a sua
finalizarmos, versículo de número 18 diz que em esperança creu contra a esperança. Note, olha o que o versículo vai dizer: em esperança creu Abraão contra a esperança. O que isso significa? Que Abraão manteve a confiança em Deus, mesmo quando todas as evidências humanas e biológicas eram contrárias. Ele creu em esperança, ele creu contra a esperança. É como que não tivesse possibilidade daquilo acontecer. Como já falamos, não tivesse, pela razão lógica, pela questão humana, pela visão natural, não tem como isso suceder, não tem como isso acontecer. Aquela promessa para Abraão seria, sabe o quê? Uma profecia, uma promessa sem cabimento, irmãos. Seria uma promessa, uma profecia sem fundamento. Falar aquilo para Abraão seria falar algo de uma forma absurda para a vida daquele homem. Seria algo sem sentido, seria algo sem lógica. Sabe aquele tipo de coisa que você está no ambiente, você conhece alguém e Deus fala que vai fazer na vida desta pessoa algo, e Deus fala que vai realizar, aí você conhece a pessoa, aí você fala: não, essa profecia aí não é para essa pessoa, eu conheço, não tem condições disso acontecer na vida dele. Sabe aquele culto que você está presente, Deus usa alguém e diz assim: olha, eu vou fazer algo na sua vida, eu vou realizar algo, eu vou te conceder algo, e você sabe da vida da pessoa. Aí você fala: o profeta errou nessa aí, porque não tem condições desse irmão, dessa irmã, isso suceder e acontecer na vida dele ou dela. Muitos diziam, como dizem hoje, a profecia foi errada. E quando Abraão dizia: eu vou ser pai de grande multidão, o velho, adormecido, com a mulher estéril, está louco este homem. É um fanático. A promessa não vai se cumprir, não tem como. Isso era que alguns diziam a respeito de Abraão, quando era divulgado, quando Abraão falava. Mas sabe o que Abraão falava concernente àquela palavra que Deus falou para ele? Abraão acreditava, Abraão aceitava, Abraão considerava, Abraão recebeu, e Abraão esperava aquilo acontecer na vida dele. Abraão não olhava e nem dava ouvido para quem não acreditava ou para quem duvidava. Abraão olhava e recebia a palavra de Deus. Abraão creu contra a esperança. Isso mostra, irmãos, um conflito interno constante. Ele creu contra a esperança. É como se ele recebeu uma palavra de Deus. Deus disse que faria, que realizaria aquilo na vida dele. Só que dias, semanas, meses, anos foi passando, e a circunstância dizia assim para Abraão: Abraão, isso não vai acontecer, Abraão. Abraão recebeu isso, e essas coisas vinham. Só que quando vinha na mente de Abraão, Abraão falava: eu acredito que vai acontecer isso na minha vida. O tempo e a circunstância iam passando, dizendo: não vai cumprir. Porque nós somos muito imediatistas, irmãos. E Deus fala uma coisa conosco, Deus promete algo, nós estamos esperando o dia seguinte. Lógico que isso pode acontecer, pode. Mas às vezes Deus não trabalha no nosso tempo e nem na nossa hora. Nós esperamos e queremos que aconteça no dia seguinte.
E quando isso não acontece, vem o que? A frustração, a decepção, e aí muitos ficam pelo caminho. E cada tempo que passava, cada coisa que acontecia, era como um balde de água para Abraão não crer que aquela promessa se cumpriria. Mas Abraão não olhava para a circunstância, e nem para o tempo. Abraão continuava crendo contra a esperança. A circunstância, as situações, o tempo dizia que não iria acontecer, mas Abraão acreditava contra isso tudo que Deus faria na vida dele. E o que Abraão acreditava que Deus faria na vida dele? O versículo fala: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Olha, o versículo está dizendo que Deus, que a promessa foi essa. Ele creu contra a esperança. E creu em que contra a esperança? Que seria pai de muitas nações. Abraão, ele não só acreditou, irmãos, que teria um filho com Sara, que é estéril. Abraão, ele acreditava que seria pai de nações. Isso significa o quê? Que ele não só acreditava que Deus iria cumprir a promessa na vida dele, mas que Deus faria coisa grande na vida dele, coisa imensa, coisa gigante em sua vida. Sabe aquele tipo de coisa que Deus fala que vai fazer, aí não tem nenhuma possibilidade humana, nada contribui para com que isso aconteça, da mais simples forma ou maneira. Mas Abraão não só acreditava que Deus iria fazer da forma mais simples, mas Abraão acreditava que Deus faria era coisa grande, que quando a promessa cumprisse seria coisa imensa, que quando Deus realizasse seria fora do comum aquela promessa na vida dele. Ele não seria pai de um filho, ele seria pai de nações, irmãos. Essa expressão pai de nações está falando que Deus faria na vida desse homem não uma coisa simples ou qualquer coisa. Ainda para piorar, para muitos que não acreditavam, Abraão ele dizia: olha, eu vou ser pai, e não vou ser pai de um não, eu vou ser pai de muitas nações, porque foi assim que Deus falou. Agora imagine os céticos ouvindo isso a respeito de Abraão, os pessimistas, os naturais. Sabe o que dizia? Esse homem está louco, esse homem está fantasioso, esse homem está visionário, esse homem está fanático, não consegue nem fazer um com a esposa, vai ser pai de nações, de muitas pessoas. Porque o versículo fala, irmãos, que é interessante, porque diz que seria feito pai de muitas nações. Pai de muitas nações. Abraão era aquele crente que dizia assim: se tivesse aqui hoje, ou se servisse a Deus na nossa época, e nós olhássemos para Abraão, e Abraão falasse que Deus havia prometido algo para ele, que Deus disse que iria realizar algo na vida dele, e que nós, aos olhos naturais, nós falávamos: não tem condições, eu conheço esse irmão, eu conheço essa irmã, não tem condição disso acontecer. Sabe o que Abraão diria? Deus me prometeu, e quando acontecer não vai ser coisa pouca não. Deus me prometeu, e quando ele realizar não vai ser coisa pequena não. Deus me prometeu, e quando cumprir vai ser coisa grande sobre a minha vida. Queria que levantasse as mãos, porque o Deus grande que promete coisa grande está aqui. Ele manda está dizendo que ele não tem o menor, está dizendo que ele não tem o inferior,
Aleluia! Abraão era aquele que falava tudo isso. Aí o inimigo maligno usava algumas pessoas para dizer: e por que não aconteceu ainda, Abraão? Para bater ele dizia assim: ó, não aconteceu porque Deus está preparando. E coisa grande é assim, ele vai preparando para realizar. Se o inimigo tem tentado turbar a tua mente, o teu coração, dizendo que você está esquecido, dizendo que você está esquecida por Deus, o Espírito de Deus está mandando eu te dizer: você não está esquecido e nem esquecida. Tem temorado porque Deus está preparando coisas grandes para a sua vida. Versículo 18 vai dizer assim na parte final, que Abraão creu, em esperança contra a esperança, e que seria pai de grandes nações. Aí o texto diz: conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Irmãos, acreditar nisso aqui, irmãos, tinha que ter fé. Tinha que ter fé, como falamos, por conta da idade, do vigor, da mulher que não era fértil. Mas Abraão, o texto vai dizer que ele acreditava nisso tudo que iria acontecer, mesmo todo o cenário dizendo o contrário. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. O texto vai dizer: conforme lhe for dito, assim será a sua descendência. Olha, preste atenção. Tudo aqui estava ao contrário para que isso não acontecesse, não sucedesse. O que? O tempo, a circunstância, a lógica, o cenário. Abraão só tinha uma coisa favorável para aquilo acontecer na vida dele. Só tinha uma coisa que ele tinha que se agarrar, que ele tinha que acreditar. O tempo não, o cenário não, a lógica não, a circunstância não. E o que então? A palavra de Deus. A única coisa que Abraão tinha era uma promessa de Deus sobre a vida dele. A palavra que Deus faria aquilo na vida dele. Era a única coisa que ele tinha. E isso era o suficiente para uma coisa tão grande, tão extraordinária, tão imensa acontecer na vida daquele homem. Parece que você está se vivendo em dias difíceis, em circunstâncias que você olha e fala: não tem condições, não tem como. Mas o que importa, você tem a palavra, você tem a promessa de Deus, e isso é o suficiente para que as coisas aconteçam. Você pode até ter esquecido de que Deus prometeu. Eu estava pensando, quando Deus apareceu para Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Deus já fez a promessa para ele. Deus, ele faz promessa, irmãos, para novos convertidos, para velhos convertidos. Deus é um Deus de promessas. E Deus havia falado, feito uma promessa para Abraão no começo da sua jornada, no começo da sua fé, do seu relacionamento. Passou-se em torno de quase 25 anos, irmãos. A promessa estava para ser cumprida. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que você nem se lembra mais. Tem coisas que você já se esqueceu. Mas Deus me deu essa palavra para dizer para você que não se esqueceu do que te prometeu. Ele não se esqueceu. Abraão só tinha uma coisa, e era o que? A palavra de Deus. Abraão só tinha uma coisa, e era o que? O Senhor prometeu que faria. Abraão só tinha uma coisa, e era o que? Deus afirmou que iria agir em favor dele. Abraão só tinha uma coisa, e o que ele teria? Ele tinha um decreto a favor dele, que Deus disse que iria fazer. Abraão só tinha uma coisa, o que ele tinha? A garantia de Deus, que faria dele pai de nações. E é o que nós precisamos
precisamos, irmãos, é ter a palavra de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. A palavra de Deus vale mais do que qualquer diagnóstico, do que qualquer relatório e do que qualquer opinião. Tem coisas que compartilhamos que Deus falou a nosso respeito e que vai fazer com algumas pessoas, né? Aí nós escutamos o que não queríamos. Não tem como. Ouvimos promessas de cura, recebemos diagnósticos do contrário, ouvimos relatórios, como falamos, de pessoas céticas que não acreditam que Deus vai fazer. E assim Abraão, ele acreditava na palavra. A palavra de Deus para acontecer na vida dele valia mais do que qualquer coisa, mais do que relatório, mais do que opinião e mais do que qualquer diagnóstico preciso. Nós precisamos acreditar nisso. A palavra de Deus é superior a tudo isso. Ao receber uma promessa de Deus, ao receber uma palavra de Deus, nós seremos confrontados em seguida, dia após dia, com as circunstâncias, com pessoas incrédulas, até mesmo com o inimigo que não quer que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Mas nós precisamos agarrar, segurar a palavra de Deus e acreditar no que Ele falou. A palavra foi: Abraão, tu serás pai de muitas nações. Foi fácil acreditar nessa palavra? Que se cumpriria isso? Não foi fácil. Acreditar que se cumpriria no decorrer do tempo. Nós vamos ver que no versículo 20 do capítulo 4, que o que Abraão fazia, irmãos? Porque não é fácil para todos nós, que Deus tem promessas nas nossas vidas, de fazer coisas que fogem da lógica ou da ótica humana. E o que Abraão fez com que Abraão permanecesse crendo, acreditando que aquilo iria acontecer na vida dele? O versículo de número 20 vai dizer assim, que Abraão, ele não duvidou e dava glória a Deus. Olha, duas coisas que Abraão fazia no percurso, de que Deus, na jornada, no percurso de todos esses anos, que Deus faria. Ele não duvidou que Deus faria aquilo na vida dele, e no meio da jornada ele ia dando glória a Deus. Que coisa interessante. Ele não apoiou nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. E Deus também tem esta palavra para você nesta noite. Deus tem esta palavra de promessa para nós. Você não pode estar olhando para o tempo, para as condições, para a lógica, para o cenário. Você tem que dizer como Abraão, acreditar no que Deus falou que iria fazer. Mas pastor, é impossível. Acredite, porque Ele faz isso que nós não podemos fazer. Mas pastor, não tem jeito. Mas se Deus falou, Ele dá o jeito. Mas pastor, não tem solução para essa situação. Não tem solução para você, para o médico ou para qualquer um. Mas tem jeito e solução para o Deus que te prometeu realizar. Aleluia, aleluia. Então o que você deve fazer? Faça como Abraão, troque a dúvida pelo glória a Deus. Quando estiver caminhando e ver as dúvidas, fala: eu vou trocar a dúvida pelo glória a Deus. Substitua a incerteza pelo louvor ao Senhor. Faça como Abraão, mude a insegurança pela adoração ao Eterno, e assim você vai conseguir. Se não se cumprir hoje,
se não se cumprir esta semana, se não se cumprir este mês, se não se cumprir ainda este ano, vai fazendo isso até que se cumpra, porque de uma coisa eu estou certo, de que Deus cumprirá o que te prometeu, queira lógica ou não, diga contrária às circunstâncias e o cenário ou não, queira Satanás ou não, Deus está dizendo: eu cumprirei o que te prometi, diz o Senhor. Aleluia. Tem uma coisa que Deus é, irmãos, é fiel no que Ele promete. Se tem uma coisa que esse Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Ele falou para Jeremias no capítulo 1, versículo 12: Jeremias, me escute bem, escute o que Deus está nos falando, abra os teus ouvidos. Deus falou para Jeremias: Jeremias, escute bem o que, Senhor? Eu velo pela minha palavra para cumprir. Como se ele dissesse: eu tenho um compromisso com o que eu digo, viu, Jeremias? Eu não sou de ficar falando, eu não sou de ficar prometendo toda hora, mas quando eu falo e prometo, eu cumpro na íntegra, eu cumpro, eu realizo o que eu digo. O Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor, em Mateus 24, 25, concernente à fidelidade de Deus à palavra dele, o Senhor Jesus vai dizer: olha, pode passar céus e pode passar terra, mas o que eu digo, mas o que eu prometo, mas o que eu falo, mas a minha palavra não vai passar, ela vai cumprir, ela vai cumprir. Números 23, 19, o profeta vai dizer assim: olha, Deus, vocês estão confundindo Deus com os homens, vocês estão confundindo Deus com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas falam e não cumprem, as pessoas prometem e não executam. E Deus, aí ele vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria, pois, o Senhor e não faria, prometeria o Senhor e não realizaria. Deus é diferente do ser humano, ele fala e garante, ele promete e ele cumpre, diz o texto. Hebreus 10, 23, o autor dos Hebreus vai dizer: olha, retenha a esperança de vocês. Guarde, se tem uma coisa que vocês devem guardar, é a fé de vocês, é a confiança de vocês. Por que, autor dos Hebreus? Porque ele vai dizer: porque fiel é quem prometeu para cumprir. Você tem que ficar preocupado, não é com a palavra de Deus, é com a sua fé, é com a sua confiança nele, porque ele garante o que ele cumpre, diz o texto. E ele é fiel para cumprir. Isaías 55, 11, outro dia Deus falou sobre esse versículo, no qual o profeta vai dizer, Deus usando o profeta dizendo que a palavra que sair da minha boca, Deus dizendo, ela irá se cumprir aquilo que me apraz, ela não voltará para mim vazia, como se Deus falasse: olha, eu vou falar, eu vou liberar, eu vou dizer, e a minha palavra vai agir, a minha palavra vai trabalhar, a minha palavra não vai voltar para mim dizendo: eu fui e não consegui, eu ia fazer, mas não tive capacidade. A palavra dele não volta para ele vazia. Quando ele libera a palavra dele, ela se cumpre, ela se realiza, ela não volta vazia para Deus. Assim foi até hoje na vida de homens e mulheres. Será na sua vez, meu querido? Será na sua hora que Deus não vai cumprir o que te prometeu? Nunca e jamais, porque ele mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente.
Ele cumpre. Quem confia na promessa da palavra de Deus não deve viver por sinais, mas deve viver por fé. Quem confia na palavra e na promessa de Deus não deve viver por sinais, mas deve viver pela fé. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, não está manifestando nada, mas eu continuo acreditando. Eu não estou olhando para a barriga de Sara e não está crescendo, mas eu acredito. Eu estou vendo Sara, não está enjoando, não está passando mal, mas ela vai engravidar, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Deus está nos dizendo: eu vou cumprir, eu vou realizar, e não vai ser coisa pequena não. Foi bom você estar aqui para receber esta palavra profética de Deus, pois está para acontecer, pois está para cumprir, pois está para suceder coisas grandes na sua vida. É bem verdade, irmãos, que a fé não nega as circunstâncias, mas a fé acredita na realidade da palavra de Deus. Ter fé não é negar as circunstâncias. Ter fé é olhar, olha, Deus me prometeu algo, Deus falou o que fazer na minha vida através de mim, eu não vejo como, eu não sei de onde virá essa provisão, eu não sei como Ele me colocará em tal situação, eu não sei como isso vai se realizar. Na minha ótica eu não vejo, eu não sei, não tem capacidade alguma em mim para que isso aconteça. Ter fé não é negar isso, é reconhecer tudo isso, mas ter fé é reconhecer: eu não vejo como, eu não sei como, nem tiro de onde virá, mas eu acredito numa coisa, que pela palavra de Deus isso vai acontecer, que pela palavra de Deus isso vai se cumprir, porque Deus, Ele cumpre pela sua palavra. Eu queria pedir você para estar sobre os seus pés, e só você que tem uma promessa de Deus, feche os seus olhos e começa a orar agradecendo a Ele nesta noite, pois esta palavra foi para você. Esta palavra veio de Deus para a sua vida. E nesta jornada, quando não houver sinais, creia. Nesta jornada, quando não houver forças, confie nele. Quando a esperança humana acabar, a esperança em Deus continua. Aleluia. Glória a Deus. Abraão creu contra a promessa, e isso foi imputado por justiça. Diz o capítulo de número 4. E isso foi imputado por justiça. Irmãos, o que significa isso? É versículo 22. Que ele creu e isso foi imputado por justiça. Esse homem acreditou tanto no que Deus falou para ele, mesmo não tendo condições, lógicas, circunstâncias para acontecer, mas foi dos céus, foi creditado na vida de Abraão. Deus do céu falou: isso vai acontecer, isso vai ser imputado, vai ser creditado na conta de Abraão por justiça, porque este homem acreditou na minha palavra, este homem acreditou na minha promessa, e eu vou cumprir.